Olá, assim nos diz Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Com essas palavras de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, saúdo vocês que celebram conosco este culto do último domingo do ano da Igreja, ou Domingo Cristo Rei, em que celebramos a Jesus Cristo como Rei soberano de todo o universo. E nós celebramos este culto em nome e na presença de Deus que nos criou, que por meio de Jesus Cristo nos salvou e que através do Espírito Santo nos anima e santifica. Amém. Convido para cantarmos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Com sinceridade e humildade, nos dirigimos a Deus para lhe confessar os nossos pecados e pedir perdão. Oremos. Deus querido e misericordioso, nós te pedimos perdoa se em nossa humanidade te comparamos com os príncipes deste mundo, atribuindo a ti qualidades que nos amedrontam, enfraquecem, subjugam, exploram. Perdão por não aceitarmos a salvação, a graça, a justiça que tu destinas para toda a humanidade. Perdão porque te transformamos em mercadoria ou porque queremos te manipular. Perdoa-nos por agirmos dessa forma injusta e cruel com nossos semelhantes. Reconhecendo a nossa incapacidade de te compreender e aceitar de forma plena e incondicional,
de aceitar o teu amor, a ti clamamos, cantando. Deus ouve o nosso pedido de perdão e nisso podemos confiar. E é por isso que posso anunciar o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Rei Jesus Cristo, cantando. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua
de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Oremos. Deus de amor, agora nos aproximamos do momento de ouvir a Tua palavra. Que ela nos transforme e que através dela possamos ver Teu reino invisível e que em meio a tantos sinais de morte possamos anunciar e testemunhar a esperança em Teu reino, que é uma inversão do que vivemos agora. Isso nós te pedimos por Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se montes fortes pelo mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se montes fortes pelo mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Ouçamos a leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 18. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 18. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Ouçamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Até aqui, palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco neste momento. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, passam-se anos, passam-se décadas, mas não passa a necessidade que temos de sermos reconhecidos, de sermos reconhecidas. Não passa a necessidade de recebermos e sermos elogiados, elogiadas, de saber que as pessoas sabem o nosso nome e o que fazemos, que pessoas se lembram de nós, enviam uma mensagem ou nos ligam, de que nos aceitam e gostam de nós. Isso é muito bom e faz muito bem. E dá ânimo para irmos em frente e para melhorar mais e mais. Tudo começa a complicar e a se tornar um problema quando, para sermos reconhecidos, para sermos reconhecidas, já não medimos as consequências e perdemos a noção do certo e do errado. É impressionante como as pessoas jovens sofrem por não serem reconhecidas. Elas têm medo de que as pessoas não gostem delas. Elas têm medo de não saber como e sobre o que conversar. Elas sofrem, ainda mais quando têm como colega de classe alguém que aparentemente preenche todos os requisitos do que para elas
representa uma pessoa descolada, interessante, simpática, admirável, feliz. Infelizmente, essa necessidade de reconhecimento e aceitação não se restringe à adolescência ou à juventude. Também nós, pessoas adultas, sofremos quando não somos reconhecidas e aceitas, ou quando nossa vida não parece ser tão legal, tão maravilhosa, tão interessante quanto a vida das pessoas do Instagram e do Facebook. Para não ficar atrás, muitas vezes nos violentamos e traímos a nossa essência e magoamos pessoas da nossa família para ter ou aparentar ser o que outras pessoas aparentemente são ou têm. O sentimento de frustração e descontentamento é eterno. Sempre falta algo. Nunca nos satisfazemos. E tudo vale a pena para ser ou estar com as pessoas vencedoras. Nesse contexto e diante dessa realidade, nos deparamos com esse texto da carta aos Efésios, prevista para este último domingo do ano da Igreja. Nesse texto atribuído ao apóstolo Paulo, lemos que essa corrida para o sucesso não vale a pena. Nesse contexto, ele não dá graças pela prosperidade ou pelo sucesso da comunidade, mas pelas pessoas que pertencem somente a Cristo e que têm como consequência a fé em Cristo e o amor pelos irmãos e pelas irmãs na fé. Paulo sabia do que estava falando e para quem estava falando. Éfeso, hoje, é uma cidade em ruínas que fica na Turquia. Mas na época de Paulo, Éfeso era uma cidade muito importante e já naquela época tinha em torno de 500 mil habitantes. Uma cidade que recebia muitos turistas por causa de um templo muito bonito, muito famoso. O templo da deusa Ártemis ou Diana, que foi um dos maiores templos da antiguidade, que possivelmente já havia desde o século V antes de Cristo, nesse mesmo lugar, um altar dedicado a essa deusa da fertilidade. A oferta de sacrifícios a essa deusa Ártemis era obrigatório e tudo era muito controlado. Paulo, quando foi a Éfeso falar de Jesus, enfrentou seríssimos problemas por causa disso. Teve que ficar escondido por um tempo para não ser morto. E numa outra vez ele foi preso e espancado com a acusação de que era porque falou contra o templo e a deusa. As pessoas que se converteram ao cristianismo não tiveram melhor sorte. Também sofreram muita perseguição. Algumas foram inclusive mortas. E defender a sua fé era, no mínimo, uma aventura, porque a própria vida estava em jogo e eles tinham consciência disso. Mas nem por isso desistiram. Tão fiéis à fé em Jesus eram, que não se importavam com as consequências, nem mesmo sofrer perseguição, tortura e ser mortas. A única coisa da qual não abriam mão era a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ao conhecerem a palavra, o evangelho trazido, anunciado por Jesus Cristo, experimentaram
sentiram uma liberdade nunca antes vivida. Nem mesmo a prisão, as torturas e a morte eram capazes de acabar com essa sensação de liberdade. Isso parece loucura. Como alguém pode se sentir livre estando presa ou viva, morrendo? Sabe, querida comunidade, queridos irmãos, queridas irmãs, vida e liberdade são conceitos que vão além de não estar atrás de grades ou deitado em uma sepultura. Quando vivemos em função do que as outras pessoas vão dizer, prestando atenção no que as outras pessoas estão fazendo para fazer igual, para ser igual, nos perguntamos, será que somos realmente livres? Se a nossa felicidade depende somente do que as outras pessoas pensam e dizem sobre nós, e isso determina a nossa vida e disposição para viver, será que estamos realmente desfrutando da vida? Quem se converteu ao cristianismo em Éfesos descobriu algo bem diferente e novo que modificou sua concepção de vida e também de liberdade. Não temiam mais o poder e o domínio que as autoridades romanas e os deuses impunham sobre elas. Talvez isso seja difícil para nós que nascemos e vivemos em um país de maioria cristã compreender. Mas me recordo de um relato de uma mulher, não lembro bem se da Angola ou de Moçambique, que relatou sobre a liberdade que experimentou quando ouviu falar de Jesus. Na cultura dela, as mulheres precisam passar pela circuncisão feminina, ou ablação, ou ainda mutilação genital feminina, que é a retirada parcial ou total dos órgãos genitais externos da mulher. Um procedimento extremamente violento, dolorido, e porque é feito sem nenhum cuidado ou com pouca higiene, leva muitas meninas à morte. Essa mulher que tinha sofrido essa violência e passado por esse trauma, ouviu falar de Jesus, que ama, que não quer sacrifícios, que perdoa por amor, por graça e que não quer ser temido e amado. Esse Deus que não concorda com a mutilação, seja de homem ou de mulheres, para que seus pecados sejam perdoados. Vocês conseguem perceber a diferença? Podem imaginar a alegria, a liberdade que essa mulher experimentou? E que alívio foi para ela saber que sua filha não precisaria passar pelo que ela passou? O mesmo aconteceu com aquelas pessoas em Éfeso. Paulo, quando falou de Jesus, lhes apresentou um Deus totalmente diferente. Um Deus que liberta, um Deus que cura feridas, que olha especialmente para as ovelhas fraquinhas, pequenas, que são privadas de tudo. Até do carinho, até do reconhecimento e do amor dos seus semelhantes. Paulo falou desse Deus que se revela em Jesus Cristo e que nos toma pela mão quando nos sentimos perdidas e perdidos, e que nos mostra a saída, nos mostra o caminho para a luz.
Um Deus que nos pega no colo quando estamos tristes, precisando de um abraço e que nos diz: você é único, você é única, você é especial, assim como você é. E eu te amo. Aquelas pessoas de Éfeso nunca haviam escutado, nunca haviam ouvido algo parecido. Nunca ninguém havia se importado com elas daquela forma, muito menos um deus ou uma deusa. Porque seus deuses e suas deusas eram cheios de 9 horas, muito parecidos conosco, seres humanos, e precisavam ser paparicados, caso contrário, ficavam ofendidos e mandavam desgraça, castigo dos céus. Jesus Cristo, ao contrário, é aquele que vai atrás da ovelha perdida e que veio para salvar justamente quem está perdida. De novo, percebem a diferença? Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, que não nos esqueçamos disso e que jamais duvidemos do amor que Deus tem por nós. Que não duvidemos da sua presença ao nosso lado. Que sintamos quão livres somos para falar com Ele sobre tudo, especialmente sobre o que nos entristece e atormenta. E que não tenhamos medo de sermos aceitos, de sermos aceitas por Ele, por não correspondermos aos padrões ou por sermos e pensarmos diferentes. E que a certeza de que o amor de Deus é nosso por meio de Jesus Cristo nos faça viver a alegria de sermos pessoas livres, vivas, salvas e testemunhar isso em palavras e ações para esse mundo tão carente de esperança e de luz. E que o amor de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. E com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e as de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quando
Graças te damos, Deus de amor, por teres vindo ao nosso encontro em Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, para nos libertar de todos os poderes que querem nos aprisionar, amedrontar, escravizar. Sabemos que ainda temos muito a aprender e sempre de novo necessitamos repensar, avaliar, refletir sobre nossas vidas e a influência de pessoas e suas opiniões sobre nós. Analisar se continuamos sendo pessoas livres pelo teu amor ou servimos a outros poderes, a outros deuses. Refletir também se essa liberdade tem nos feito ir ao encontro das pessoas necessitadas que tu chamas de tuas pequeninas. Graças te damos, Deus de amor, pela vida que se renova a cada dia, pelo desabrochar de uma flor, pelo nascimento de uma criança, pelo canto do pássaro, pela recuperação da saúde, pelo conforto após uma perda que abalou nossas vidas. Graças por estares sempre conosco e dares a força necessária para seguir adiante. É por sentirmos a tua presença em nossas vidas, pela certeza do teu amor, do teu cuidado, que nos dirigimos a ti, intercedendo por pessoas e situações que necessitam de teu auxílio, da tua intervenção. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas enfermas que estão em tratamento ou em recuperação. Pedimos pelas pessoas com novo coronavírus, com câncer, doenças cardíacas e tantas outras enfermidades. Se tu o guia da equipe de saúde que acompanha essas pessoas e fortalece seus corpos enfraquecidos. Ampara com teu poder seus familiares. Sê conforto e fortaleza para as pessoas que choram de saudade pela perda de um ente querido, para que encontrem em ti força para seguir adiante. Intercedemos pelas pessoas e famílias que estão com dificuldades financeiras por terem perdido seus empregos, terem tido que fechar sua firma, por estarem doentes ou em recuperação e não conseguirem o auxílio do INSS, que é direito delas. E que este final de ano traga novas perspectivas, Senhor. Pedimos por libertação de vícios, de relacionamentos violentos e abusivos, de preconceitos que nos levam a discriminar pessoas por sua cor, origem, classe social ou orientação sexual. Ajude-nos em nossas tarefas, abençoa nossas famílias, livra-nos do desejo de praticar o mal. Afasta de nós toda maldade e concede-nos uma abençoada semana. Isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos convidar você e sua família a celebrar conosco o novo ano da igreja, que se inicia no próximo dia 29, domingo, primeiro domingo de Advento. Dia 29, às 8h30, culto com Santa Ceia na comunidade de Primavera. E no domingo, às 19h, culto com Santa Ceia na comunidade de Campo Grande. Lembrando, você e toda a sua família são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Convido você a estender as mãos para receber a bênção que vem de Deus. Vamos fazer isso através das palavras do pastor Telmo Noé Emery. Que Deus te guarde à sua sombra e vivas em segurança
debaixo de suas asas. Que não corras atrás do vento, mas faça de Deus o teu abrigo. Que os anjos do Senhor guardem a tua vida e tragam alívio em tempos de crise. Que as incertezas e o medo não te encontrem. Que a ansiedade não tenha lugar nas tuas cavernas. Que Deus segure a tua mão e que a paz que o vento do Senhor traz desça sobre ti, como chuva macia a cair em teus canteiros. Que Deus te cerque com a sua presença e envolva todas as pessoas que tu amas com a sua proteção e o seu cuidado. Que assim descanses em Deus e vivas com alegria os teus dias. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Trino Deus, te abençoe hoje e sempre. Amém. Te desejo uma abençoada semana. Te cuida dos seus, cuida das suas. Vamos nos proteger contra o vírus da Covid-19. E espero vocês no próximo culto. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai querido,